Doutora Gabriela, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Solange? Prazer estar aqui com vocês hoje e falando mais um pouquinho sobre algumas dicas de saúde, né? É verdade. Eu quero agradecer, né? Nossa primeira entrevista aí foi um sucesso, gente. Todo mundo querendo rever a entrevista da doutora, né? Parabéns, viu? Que Deus continue abençoando. Hoje o nosso bate-papo, né? Esse mês voltado totalmente por Outubro Rosa. Eu vejo assim que é feito uma campanha bem forte, né, doutora? Desde de 1990, né, que surgiu nos Estados Unidos, né, toda essa preocupação na prevenção das doenças, porque o câncer de mama, proporcionalmente, ele é um câncer que mais agride as mulheres, que mais é mutilador para as mulheres. E são questões simples de prevenção que a gente consegue, se a gente diagnosticar precocemente, conseguir encaminhar essa paciente para um serviço adequado e fazer todo esse acompanhamento nutricional, esse acompanhamento psicológico, porque a gente sabe que o câncer de mama, ele não é só o câncer em si, o aspecto familiar, o aspecto pessoal, de autoimagem da mulher muda muito, né? E hoje, né, a doutora Gabriela vai nos dar algumas dicas, não é verdade? Porque a gente, muitas vezes, toda alimentação errada, né, uma maneira de viver errada, tem influenciado? Isso tem alguma coisa que influi? Sim, nós sabemos que hoje em dia o consumo de alimentos muito industrializados, as radiações que nós somos submetidos, o tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, falta de atividade física, acaba agravando todos os fatores que podem levar a um pior desfecho, né, numa paciente com câncer de mama. Então, nós sabemos que tem uma grande influência genética, né, para aparecimento e para desenvolvimento de alguns tipos de câncer de mama, mas a influência de uma boa alimentação. Lógico, eu não digo para que, assim, que precisa só comer salada, só comer verduras, legumes e frutas, mas assim, é um equilíbrio entre a alimentação. Nós temos que saber viver e saber viver da melhor forma com o que a gente tem. Então, diminuir o consumo de bebida alcoólica, diminuir o tabagismo, né? Até o tabagismo passivo, porque às vezes tem alguns indivíduos que convivem, né, com pessoas que são tabagistas. Então, assim, pedir para fumar fora de casa, evitar também esse tabagismo passivo, que também é um fator de risco, né? Eu falo assim que isso, até que graças a Deus, mudou bastante, né? No nosso, vamos colocar dentro do nosso Brasil, porque antes se podia estar... Fumar, até dentro dos hospitais se fumava, né? Até dentro dos hospitais, hoje já não, né? Já melhorou um pouquinho, só que dentro de casa é verdade, né? Os filhos acabam fumando junto e acaba mesmo, doutora? Sim, esse tabagismo passivo que a gente fala, né? Às vezes as pessoas falam assim, fuma? Não fumo, mas tem alguém dentro de casa fumando. Não estou dizendo que precisa, nós compreendemos que o tabagismo, ele é um vício, né? E como todo vício precisa ser interpretado como tal. Mas se a gente conseguir diminuir essa incidência desses fatores, a gente teria um resultado muito melhor. Então, são pequenas coisas que, se a gente conseguir mudar a longo prazo, a gente vai ter um desfecho melhor, até um desfecho de tratamento, de conscientização melhor. Porque nós temos um hospital Amaral Carvalho que tem uma grande demanda, né? Nós atendemos toda a região, aqui vêm pacientes de outros estados, nós temos uma equipe muito forte, né, com a mastologia, mas eu acho que conscientizar a população, às vezes, a procurar o posto perto da sua casa, né, o diagnóstico, ao autoexame, né, que tem se falado tanto ao longo do tempo, né, a mulher se conhecer e se tocar, saber, às vezes, areazinhas vermelhas na mama. Isso que eu ia perguntar, quais seriam as dicas que a doutora daria, assim,
para as pessoas se conhecer melhor, se tocar, manchas vermelhas. Às vezes algumas manchas vermelhas na região do tórax, das mamas, às vezes alguma íngua, aqueles carocinhos que aparecem no pescoço, embaixo do braço. Então assim, quando estiver tomando banho, tentar avaliar, olhar no espelho, nossa, será que tinha isso? Perguntar para alguém, você já tinha visto às vezes algum carocinho aqui ou não? E fazer, identificar. A gente não peca por excesso, então assim, qualquer dúvida, procure ajuda, às vezes pessoal das unidades básicas de saúde, de uma enfermeira, alguma que você tenha mais um acesso melhor, mas assim, a prevenção ainda não arrumaram nada melhor que substitua, né, a prevenção. Então, identificar, alertar. Às vezes a mulher fica com muito medo, né, de nossa, mas e se isso for alguma coisa mal? Mas ela tem que entender que esse medo tem que ser substituído se eu for atrás já, vai melhorar o meu tratamento. E às vezes não eu tiro fica com isso medo, da cabeça, né? De ir atrás, né? Não, de maneira alguma. E assim, converse com alguém, a gente tem que tirar esse tabu, né, de que é uma doença ruim. A gente precisa interpretar como uma doença que tem tratamento, que tem cura. Os índices de cura de câncer de mama, eles são bem altíssimos, né? Então, mas se a gente conseguir identificar. E a idade? Olha, a gente sabe que tem uma prevalência maior acima dos 50 anos para mulheres que fazem reposição hormonal por mais de 5 anos. Então, uma incidência, lógico, medicina nada é nunca e nada é sempre, né? Então, pode acontecer em idades mais jovens também, mas acima de 50 anos, na perimenopausa e as mulheres na menopausa, tem indicação sim de estarem fazendo a mamografia, ou um ultrassom de mamas, ou mesmo um exame periódico com o médico para estar acompanhando, porque tudo isso é anotado no prontuário. Às vezes uma alteração que não tinha o ano passado tem esse ano, então... Quantas pessoas que a gente vê que não tinha. Doutora, uma dúvida, né? Alimentação. Eu ouvi dizer, né, que alimentos crus, né? Hoje em dia a gente vê que muitas pessoas comem peixe cru, né? Não é bom ou não tem nada a ver? Não, eu acho que o que está embutido nisso, né? Porque assim, nós vemos hoje que os alimentos crus, às vezes, onde esse peixe foi cultivado, né? Às vezes é ração com coisas transgênicas, com agrotóxicos, então assim, isso acaba sendo embutido. Então, hoje em dia, com o acesso mais fácil a essas coisas, a gente está comendo junto muitos conservantes. A gente sabe que até a culinária japonesa em si, ela não usa tanto sódio, mas o sódio aumenta a pressão, então é um fator de risco. Eu não estou dizendo que não pode, eu estou dizendo que tem que ter cautela, equilíbrio. Nada é nunca e nada é sempre, né? Não, porque nós sabemos que hoje a comida japonesa está muito forte. Sim. Né? Não era assim. Eu né? Não tenho nem vergonha de falar. Eu fui comer comida japonesa agora, não tinha esse hábito. E eu ouvi muito de pessoas que passou pelo câncer, né, de mama, dizendo que né, ela não podia ficar comendo alimentos muito crus, que não seria bom na quimioterapia. Então tem a ver sim. Tem a ver sim, principalmente assim, o paciente que está em quimioterapia, ele está imunossuprimido, né? Então assim, ele está com o sistema imunológico mais frágil, então assim, ele tem que tomar cuidado com alimentos que não são cozidos, alimentos que são crus, tem que avaliar a procedência, a água que esse paciente toma também. Mas isso é uma situação da quimioterapia, né? Mas assim, quando a gente fala em prevenção. Será que tem risco comer esse tipo de alimento? Só tendo uma procedência adequada, né? Nós compreendemos de onde vêm esses alimentos, então
E isso vale para frutas, para verduras, para legumes, vai muito agrotóxico nisso, se isso é transgênico, se é geneticamente manipulado esses alimentos, né? Então, preferir tudo que seja mais fresco, né? E genética, né? Quando a doutora dizia de genética, as pessoas que já têm isso na família, é importante elas estarem realizando os exames, mesmo se não tem 50 anos. Isso. A gente tem um protocolo para a realização da mamografia, né? Mas assim, quem tem história familiar com parentes de primeiro grau, mãe, irmãs com câncer de mama, elas têm que ficar mais atentas, principalmente às vezes para a reposição de hormônio, para o momento da perimenopausa e para o aparecimento precoce. Existem testes genéticos que se fazem, até tivemos a Angelina Jolie, né, que teve bastante na mídia quando ela fez a pesquisa genética, mas assim, não se recomenda isso em larga escala para todo mundo, porque não muda. Também ninguém desenvolve um câncer de um dia para a noite, né? Então isso é uma coisa progressiva, não é uma coisa assim que descobriu hoje e amanhã já tem que começar a tratar, porque senão vai ter um mau prognóstico. Isso é acompanhamento, não é uma foto, é um filme. Atividade física, né? Eu falo assim que todo mundo fala, é necessário fazer atividade física, como a doutora disse, né? Tem tempo certo, quantidade, né? Como que é? Eu acho que é questão de mudança dos hábitos de vida, né? Então a gente não precisa necessariamente colocar uma roupa específica para fazer atividade física, não precisa. A rua está aí, a gente pode fazer caminhada meia hora, 40 minutos, 2 a 3 vezes na semana, tá ótimo para começar. Às vezes parar o carro um pouquinho mais longe de onde a gente vai ir caminhando. Lógico, não tem que tomar cuidado com o sol, né? Não sair caminhar no sol do meio-dia, senão a gente vai desidratar também. Mas pequenas mudanças de hábitos, às vezes vamos até o supermercado a pé, entendeu? Vamos até algum lugar, vamos a pé, vamos tentar caminhar no fim da tarde, no comecinho da manhã, ir ao trabalho, às vezes a pé. Parar o carro um pouquinho mais longe, porque a gente quer parar na porta, né? É muito importante, doutora, muito importante, muito importante. É um conjunto de fatores, né? Também não adianta só fazer atividade física e não se alimentar de forma adequada. Tudo é um equilíbrio, né? Tudo que a gente tem que fazer. Mas assim, meia hora, 40 minutos, 2 a 3 vezes na semana, para começar tá ótimo, tá excelente. Faça o que puder. Porque às vezes a gente fica lá, não, mas eu tenho que ir numa academia, eu tenho que ir. Às vezes o indivíduo não tem esse tempo para isso. É isso mesmo. Mas tempo a gente acha. A gente tem que cuidar da gente. Eu não posso ficar 1 hora, 1h30. Fica que nem você disse, 30, 40 minutos, né? Doutora, a nossa população, a doutora como médica, né, sente que ela é bem falha na prevenção? Muito falha na prevenção. Não sei ainda se as pessoas ainda têm aquele medo, o receio de descobrir alguma coisa, mas o que a gente tenta colocar e formar até desde as crianças é que tudo na vida a gente tem uma solução. Se é um problema, ele tem uma solução. Às vezes não pode ter o desfecho que a gente quer, mas nós ainda pecamos muito, como existem alguns outros países, alguns países da Europa, que focam muito mais na prevenção, desde criança, na alimentação, em tudo isso, mas a nossa população tem tido mais acesso. As mídias, o acesso à internet, o acesso, como essa nossa iniciativa aqui de estar colocando, então assim, desmistificar, tirar o medo das pessoas de irem ao médico, não procurar o médico só quando está doente. Então assim, ainda a gente identifica, hoje em dia a medicina conseguiu evoluir tanto na questão de identificar os fatores de risco, de corrigir esses fatores de risco e para ter uma qualidade de vida melhor. A gente vive muito mais hoje, mas tem que viver com qualidade, né? Então, doutora, né,
a prevenção é tudo, não é verdade? Exatamente. Né? Quero te agradecer, né, por essa parceria aí de estar sempre aqui, porque eu sei o quanto ela corre. Se você não, eu não apresentei ela porque ela já está vindo, né? Mas a doutora Gabriela, endocrinologista, né? E com um monte de trabalho, né, doutora? Na faculdade, nos UTI, não é verdade? Muita coisa. Mas a gente, aquilo lá, a gente sempre encontra um espacinho para a gente poder ficar mais perto. Eu acho que essa iniciativa é ficar mais próximo, de vocês e desmistificar um pouco o médico. É verdade. O médico é um ser humano igual a todos igual nós. A todos, né? Doutora, para terminar, né, eu queria que você deixasse aí, né, uma dica para quem está nos assistindo do outro lado da telinha aí, né, que realmente precisa cuidar da saúde. Realmente, eu acho que essas iniciativas dos meses terem cores, né, e o Outubro Rosa, eu acho que é para conscientizar e para fazer as pessoas olharem um pouquinho mais para dentro de si. Nós estamos vivos, né? Nós estamos aí, nós passamos por um período aí muito difícil, né? Mas vamos continuar vivendo, vamos continuar controlando os nossos fatores de risco e tentando melhorar. Às vezes a gente não consegue melhorar tudo, mas se a gente conseguir melhorar alguns pontos, alguns fatores de risco, nós já vamos ter um futuro bem melhor.